Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de 5 de janeiro de 2026, né? Segunda-feira, 24 graus, uma manhã ensolarada em Ribeirão Preto, possibilidade de chuva, zero. A umidade relativa do ar está em 70% por conta da chuva que caiu ontem, o domingo que teve uma chuva aí, e a máxima hoje nós vamos ter 29 graus, neste exato momento, 24. Então, vai subir aí 5 graus e nós teremos 34, 35 graus de sensação térmica. Então, não se assuste não, vai ter alguns barulhos aí, estamos gravando aqui de casa hoje, então, para poder ajudar também na situação da tecnologia, né? Para não sobrecarregar, mas vai ter barulho de criança, é férias, então tem muita gente andando aí pela rua e nós estaremos aqui fazendo o melhor possível, tá? Então, se você ouvir algum barulho aí, alguma buzina, alguém gritando para poder entregar, se o caminhão do gás passar, não interessa, fica tranquilo. Nós vamos falar hoje a respeito de algumas coisas que eu coloquei aí e vocês vão ver que realmente é muito melhor do que IA, né? Muito melhor do que IA. Apesar de gostar, e eu não estou descartando a IA, a inteligência artificial, é boa, é bom, mas isso não substitui. Não substitui. Esse é o verão brasileiro, né? O verão no norte do estado de São Paulo, aqui em Ribeirão Preto, né? Estamos a 100 quilômetros do estado de Minas, aqui bem no norte do estado de São Paulo. Estão sofrendo com o verão brasileiro de 2026. Vai esquentar um pouquinho mais por esses dias, mas depois deve voltar, aí a chuva deve aparecer e, consequentemente, a temperatura deve cair. Eu preciso falar de algumas coisas que nós deixamos aí alguns dias sem falar, né? E não pudemos fazer a nossa live. E hoje eu estou retomando aqui a live, mas nós vamos bem devagar, tá? Nós vamos bem devagar. Você que está chegando aí agora, que Deus te abençoe. Você que está aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida neste momento, é a melhor decisão que você pode tomar em 2026, sabia disso? É isso aí, é a melhor coisa que você pode fazer. Então, a primeira coisa que eu preciso falar com você em 2026 é que nós continuamos com os mesmos alertas do ano passado. Interessante isso, né? Muda-se o ano e os alertas têm que continuar. Quem sabe em 2026 nós possamos erradicar a dengue, os escorpiões. Quem sabe nós poderemos erradicar também a situação de fogo nesses materiais de alta combustão, que são sofás velhos, armários, essas caixas de madeira que os desavisados jogam em lugares que não são apropriados e que aqueles que são oportunistas acabam passando pelo lugar e colocando fogo, né? E atrapalhando o clima, atrapalhando a população que tem problemas respiratórios. Tá muito complicado. Então, escorpião e mosquito Aedes aegypti está dentro da sua casa, é responsabilidade sua, você tem que limpar a sua casa para que você não tenha nenhum dos dois aí. Você sabe os procedimentos que precisa fazer para poder não ter a visita desses dois, tá bom? Não descartar móveis e utensílios de madeira, seja o que for, em locais que não são apropriados. Nós temos aí os catatrecos aí, descarte de trecos, de coisas velhas em Ribeirão Preto, não sei na sua cidade, mas se não tem era bom colocar, né? Porque aí evita que esses que estão desocupados coloquem fogo naquilo que você está descartando. E a outra coisa que não é menos importante, fazer caminhadas ao ar livre entre 10 e 16 horas. Exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas são desaconselhados. Por quê? Porque você pode pegar uma insolação ou uma desidratação. Mudou o ano, mas não mudou os alertas, ok? Então, não faça exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas. Você corre um sério risco, a sua saúde corre um sério risco, porque você pode ficar desidratado por conta da alta temperatura, porque está muito seco e aí acaba acarretando aí
vários outros problemas, você tem que ir para a UPA, tem que ir para uma UBS, tem que ir para um hospital para fazer a reposição de líquidos, né? Se você ficou desidratado. E aí, se você pega uma insolação, você tem que passar as pomadas, né? Que não é nada fácil. Então, para ajudar, quer ajudar? Aceite o conselho, tá bom? Aceite o conselho, vai ficar ajudando bastante, vai melhorar e muito a situação da sua cidade, das cidades que estão participando aqui da nossa live, tá bom? Aonde quer que você esteja, que Deus te abençoe, que 2026 seja uma bênção na sua vida, né? Que haja paz, que haja saúde, prosperidade, alegria, que Deus possa estar agindo na sua vida nesse tempo de 2026. Então, passando daqui para poder deixar esses alertas, e eu quero falar com você agora a respeito do tema da nossa mensagem. Muito melhor que IA. Muito melhor do que IA. E nós vamos falar aqui hoje, apesar de eu gostar muito da IA, da inteligência artificial, você que ainda nunca ou não usou, né? Você que ainda não está familiarizado com ela, uma parte das coisas que eu publico aqui, no fundo, esse fundo mesmo aqui, foi gerado por uma IA, tá? Ela gerou essa imagem para poder dizer que muito melhor é depender do Senhor. É muito melhor ouvir o Senhor. Quer ver uma coisa? Veja que interessante que é esse versículo, e nós vamos falar sobre ele, vamos discorrer sobre ele, sobre o capítulo 33 de Jeremias. Tem muita gente que usa o versículo 3 como amuleto. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33, 3. Então, você pode até decorar esse versículo. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33, 3. O que o profeta estava falando e na onde ele estava nessa situação? O profeta, na realidade, se você começar a pensar, o profeta ele estava preso. Ele estava preso em Jerusalém e era uma cidade que estava sitiada pelo inimigo e um povo que estava à beira de ser levado para o exílio. O rei Zedequias estava no trono e esse é um cenário de desespero, né? Um cenário que Deus fala a Jeremias, revelando não a destruição final, mas a esperança eterna. Uma esperança de que mesmo na destruição, Deus tem uma saída. Mas eles, o povo e o rei, se sentiram constrangidos com as profecias que Jeremias estava proferindo, dizendo que, olha, vai ser sitiada a cidade vai ser tomada, o rei vai ser levado para o exílio, e o rei vai passar algumas dificuldades. E isso era a situação que Jeremias estava falando, e ele estava preso não é porque ele estava falando alguma coisa errada. Ele estava preso porque ele não teve medo de falar qual era a situação que Deus estava vendo para eles naquele momento, por causa dos seus pecados, das suas iniquidades, das suas coisas erradas, né? Então o profeta vai e fala, e o rei e o povo, ao invés de absorver isso e obedecer, porque o profeta estava ali, era para poder dar alerta mesmo, não, o povo resolve ficar contra Jeremias. Isso muda o que? O cenário da palavra de Deus na boca do profeta Jeremias? Nada. Não vai mudar nada. Aí manda Jeremias para um lugar insalubre, coloca ele numa cadeia, aí ele recorre ao rei, o rei joga ele, traz ele para o pátio da cidade, e aí fica aquela situação de falar assim, por que é que Jeremias estava falando isso? Por que ele, naquele momento, ele tinha que abrir a sua boca e falar a respeito de 587 anos, mais ou menos, antes de Jesus. Já fazem 2.610 anos
613 anos que essa profecia foi falada. Mas o profeta estava dizendo para eles que não era uma destruição final, mas que havia uma esperança eterna. O capítulo 33, 3 está dizendo isso daí. Por que eu falei que é melhor do que Iá? Quando Deus fala, ele não volta atrás, a sua palavra não muda, não tem erros. Se você já usou ou ainda não teve essa oportunidade de usar uma inteligência artificial, você vai ver que ela está dizendo: olha, esta é uma inteligência artificial, você precisa conferir porque pode conter erros. Diferente da palavra de Deus, falada na boca do profeta, que não contém erros. Aliás, a inteligência artificial não consegue colocar algo que vai acontecer. Alguém disse nesses dias aí, 2 dias atrás, que o presidente da Venezuela foi preso. Nicolás Maduro foi preso pelos Estados Unidos, foi levado para os Estados Unidos e está preso em algum lugar que não se sabe onde é, mas ninguém previa isso. Mas se tivesse alguém interessado em saber isso, se tivesse perguntado para Deus, ele ia falar. Muitas vezes Deus antecipa para os seus aquilo que vai acontecer amanhã, coisa que a IA não consegue, que a inteligência artificial não consegue fazer. Então, o que nos chama a atenção, o versículo 3 do capítulo 33 de Jeremias, que é colocado como o profeta chorão, né? Esse profeta chora. Tanto é que tem até um livro. Só foram 2 livros de Jeremias. O livro de Jeremias mesmo, que leva o nome dele, e Lamentações de Jeremias. É o choro de Jeremias, a reclamação. E por isso ele é colocado como o profeta chorão. Mas o seu nome, o nome de Jeremias significa aquele que estabelece, né? Então, na realidade, presta atenção, quem está falando com Jeremias na prisão é o Senhor, que fez os céus e a terra. Ele deu uma forma de anunciar e de colocar no lugar. E aí ele vem, se você for ler o capítulo inteiro, no versículo 2, ele fala assim: o seu nome é Senhor. E Deus continuou falando: Jeremias, se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Que Deus está convidando Jeremias não é teclado de computador para consultar uma IA, não, está chamando ele para oração. E promete revelações profundas para Jeremias, apontando para a sua fidelidade que é inabalável. Hoje a gente pode parar e explorar essas promessas que nos inspiram a confiar em Deus, que restaura, que cumpre alianças e aponta para o Salvador, que é Jesus Cristo. A promessa de restauração ali para a cidade e para o povo de Jerusalém é quando o profeta vem e anuncia a cura de uma terra devastada, quem sabe a nossa terra, né? Transformando o luto em alegria. Alguém disse que essa foi uma das passagens de ano mais tristes dos últimos anos, por conta de uma depressão, uma opressão, uma possessão, um problema, uma tristeza, uma angústia que está tomada o povo brasileiro, dividido em dois grupos políticos radicais, né, de direita e de esquerda. E aí
É quando Deus vem e fala que vai restaurar a sorte de Jerusalém, que vai trazer eles de volta, que vai transformar o luto em alegria. Isso nos lembra que mesmo em meio a situações complicadas, nos tempos modernos, o Senhor ainda é restaurador. E Ele pode restaurar não somente a sua vida, como a sua família, a sua cidade, o seu estado, quem sabe o Brasil. Mas ele dá uma advertência, né, para o profeta. Se você clamar, eu vou te contar. Se você clamar, eu vou te anunciar coisas firmes, grandes, que você nem sabe. Deus promete curar essa nação, purificando das suas iniquidades e trazendo paz. O versículo 33, do versículo 6 até o 8, do capítulo 33 de Jeremias, ele na linguagem de hoje, ele fala assim, mas eu curarei esta cidade e o seu povo, e novamente lhe darei saúde. E farei com que tenha tempos de paz e segurança. Paz e segurança. Trarei progresso para o povo de Judá e de Israel, e construirei tudo de novo, como era antes. Eu os purificarei de todos os seus pecados que cometeram e perdoarei as suas maldades e a sua revolta contra mim. Ele vai perdoar. Quando se revoltaram contra Deus. Essa promessa valida, ela coloca valor que o perdão de Deus não é parcial, ele é completo. E nos convida a buscar a sua misericórdia hoje. Nos convida a buscar a sua face hoje. Já estamos em 2026 e hoje é o 5º dia do ano de 2026, é o 5º dia do mês de janeiro. Dos 365 que nós teremos, esse já é o 5º, então quer dizer que estamos a caminho aí de estar dentro do 1%, ou já passamos do 1%. E Deus quer restaurar, quer usar de misericórdia para com o Brasil, para com o estado de São Paulo, para com o estado onde você está, para com a sua cidade. Então a primeira coisa que Deus faz é dizer para aquele povo, olha, eu vou trazer cura e perdão dos pecados. Deus promete isso, que Ele vai trazer cura e perdão dos pecados para Judá, para Israel. A segunda coisa é que Ele vai trazer alegria e gratidão nas ruas. As ruas vazias ecoarão com cânticos de louvor e festas. Ontem eu estava vendo alguém filmando uma rua muito movimentada em São Paulo, que anteriormente ela era muito movimentada, muito comércio, muita gente andando, muita gente comprando, e que agora está silente, está quietinha. Pessoas não aparecem para comprar e paira uma certa tristeza naquele lugar. Ah, mas é porque estão comprando pela internet. Não. Até no Ceasa de São Paulo, alguém filmou lá esses dias que o movimento estava pouco. Parece que a gratidão nas ruas precisa ser restaurada. A alegria e a gratidão precisa ser restaurada no Brasil. O versículo 10 e 11 do capítulo 33, ele está dizendo assim: o Senhor Deus disse, andam dizendo que este lugar é como um deserto. O lugar onde era movimentado agora parece um deserto. E sem animais. Sem gente. Não existe barulho nenhum de animais. É verdade que as cidades de Judá e as ruas de Jerusalém estão vazias.
sem gente e sem animais. Porém, nesses lugares vocês ouvirão os gritos novamente de alegria e de felicidade e o barulho alegre das festas de casamento. Deem graças ao Senhor. Vocês vão ouvir pessoas cantando e trazendo ofertas de gratidão ao meu templo. Elas cantarão assim: deem graças ao Senhor Todo-Poderoso, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Eu farei com que esta terra, ou com que nesta terra, haja tanta prosperidade como antes. Eu, o Senhor, estou falando. Você vê que Jeremias estava trazendo uma palavra que nós precisamos hoje. Nós não estamos precisando de IA. Nós estamos precisando de uma palavra do Senhor. Eu, o Senhor, estou falando. Isso traz um argumento que a restauração de Deus inclui alegria espiritual. Ela nos incentiva a louvar em meio às dificuldades. É isso. A alegria e a gratidão nas ruas serão restauradas se você clamar, se nós clamarmos ao Senhor. Ele traz alegria e gratidão nas ruas. E isso pode ser alguma coisa muito parecida com o que você viu por esses dias em algum lugar aí que aconteceu. É algo que a população gostou demais. A terceira coisa, a prosperidade nos pastos e nos rebanhos. Isso para a época que tinha muito pasto e muito rebanho, para aquela região, para aquela cidade, para Judá, para Israel, era o que acontecia e é o que ia dar valor, ia dar alegria para eles. Pasto e rebanho. Para nós que estamos vivendo nas cidades grandes, nos lugares onde a tecnologia é mais chamada, nós poderíamos dizer que haverá no comércio muito barulho. Haverá na rua do comércio lá em São Paulo, muitas pessoas comprando, vendendo, e a economia forte, pujante, fazendo com que as pessoas voltem a sorrir e tenham alegria. A terra desolada se tornará fértil novamente. Então, aqueles lugares onde as empresas estavam quebrando, agora elas estão muito fortes, estão pujantes, estão crescendo, estão melhorando, estão contratando e com pastores cantando e contando as ovelhas em paz. O versículo de Jeremias, no capítulo 33, o verso 12 e 13, ele encerra: o Senhor Todo-Poderoso disse: nesta terra, que hoje é um deserto, sem gente e sem animais, ainda haverá pastos para onde os pastores poderão trazer os seus rebanhos. Os pastores ainda contarão as suas ovelhas e cantarão de felicidade nas cidades da montanha, nas cidades das planícies de Judá e da região sul, na terra de Benjamim, nos povoados em volta de Jerusalém e nas cidades de Judá. Eu, o Senhor, estou falando. Essa imagem para dar um comentário de provisão prática de Deus e nos desafia. Nós temos um desafio para 2026 de confiar na provisão diária de que o Senhor estará lá. Estará lá. Ele certamente estará lá. Ele já está no futuro. Ele sabe o que vai acontecer na segunda, na terça, na quarta. A IA não consegue prever. Mas o Deus Todo-Poderoso consegue
E ele sabe muito bem o que vai acontecer até sexta-feira. Se você entrar em qualquer inteligência artificial e dizer o que vai acontecer de importante na sexta-feira, que será aí, que dia? Dia 9. No dia 9 de janeiro de 2026. Ela não vai poder te falar. Ela pode até fazer uma previsão, mas garantir não. E ainda depois coloca lá embaixo, dizendo assim, olha, confira aí o que é que está sendo colocado, porque eu sou uma inteligência artificial e pode conter erro. Mesmo que seja alguma coisa que já aconteceu, ela pode contar errado. Percebe? O que está no passado, mesmo que está no passado, ela conta errado. Agora, nós cremos e servimos a um Deus que sabe tanto o nosso passado, ele sabe o passado, ele sabe o presente e ele sabe o futuro. Por isso, nosso Deus, ele é um Deus que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. É isso. Se você ainda não o aceitou como o único e suficiente Salvador da sua vida, se você ainda não entregou a sua vida para o Senhor, esse é o momento de fazer isso. Clamar ao Senhor, porque Ele responde, Ele anuncia coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Jeremias, capítulo 33, verso 3. Eu quero convidar você a orar comigo. Eu tenho uma relação de pessoas porque eu oro. Ela está aí na tela. E essas pessoas ainda estão, algumas passando por dificuldades, outras já foram atendidas e a gente vai tirando, vai colocando. Mas eu queria que você orasse por alguém que, nesse momento, está precisando de uma bênção especial. Quem sabe você tem um parente, um amigo, que está num ambiente hospitalar, isso, e que está precisando de uma bênção especial. Quem sabe foi acometido de uma doença grave e que muitas vezes os médicos ainda não sabem o que é. Apesar de eu amar a tal da medicina e saber que em Ribeirão Preto nós somos privilegiados e temos um corpo clínico, um corpo médico e hospitais de alto gabarito para poder atender a população com alta tecnologia, mas muitas vezes também acontece de não saberem o que está acontecendo e não poderem ajudar. O diagnóstico é inconclusivo, mas Deus responde fé. Tá aí, ó. Deus responde fé. E nesse momento Ele quer responder a sua e a minha oração. É 5 de janeiro, segunda-feira. Quente. Mas Ele quer responder a sua oração. Isso, se você deseja, muito bem. Se você deseja aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, esse é o momento. Sim, esse é o momento. Pode ir declarando isso mesmo. Você pode ir declarando aí que você quer, que você está voltando. Então, é uma alegria, uma grande alegria, saber que você está retornando para os braços do Pai, confiando que Ele pode fazer o melhor na sua vida. Isso. Que Deus te abençoe. Mesmo que não dê tempo de você colocar no chat aí, fale com Ele nesse momento. Você que está aguardando uma intervenção cirúrgica, vai passar por uma cirurgia, por um procedimento, e quiser também falar, declarar ao Senhor a sua dependência dEle, você está arrependido de ter andado tanto tempo longe do Senhor, e você quer servir ao Senhor, e você quer tê-lo como único e suficiente Salvador, e ter o direito de ir morar no céu, ter os seus pecados perdoados, é só você declarar isso aí. E a oração é simples.
É só você falar com Ele. Uma conversa com o Pai. Tá bom? Nesta primeira live de 2026, eu quero dizer para vocês que Deus ainda continua fazendo milagres. Muitos. Se você crê em milagres, Ele responde com milagres, tá? Ele responde fé. Se você exercitar a sua fé, se você clamar ao Senhor, Ele vai responder. Tenho certeza. Tá bom? Isso. Podemos orar? Vamos orar para a live não ficar muito comprido. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nessa primeira live de 2026. Que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repouse sobre a vida dos seus filhos e filhas que oram comigo nesse momento. Eu não sei em que momento alguma pessoa vai ver esse vídeo nas redes sociais, mas que o Senhor esteja abençoando também todos aqueles que orarem conosco. Aqueles que entrarem na tua presença te pedindo ajuda, que o teu braço forte possa ser estendido sobre a vida de cada um deles. Eu oro, meu Pai, nesse momento por todos aqueles que estão em alguma dificuldade, que estão em situação complicada porque estão em meio a um conflito. Oro pelos homens, pelas mulheres, mas eu lembro nesse momento dos idosos e das crianças. Muitos que já estavam debilitados, doentes, enfermos, nesse momento estão precisando de uma bênção especial. Estende por graça, por misericórdia, por bondade, a tua boa mão, o teu forte braço sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Eu oro por todos eles que estão em situação de conflito. Oro por aqueles que estão vivenciando o luto, que foram enlutados nesses dias. Mesmo em meio às festas, pessoas foram enlutadas. A morte ceifou um familiar, um amigo, um parente, que está deixando uma lacuna, uma tristeza. O Senhor é o Deus que pode consolar essas pessoas. Consolador por excelência, que é o teu Espírito Santo, pode fazer o milagre na vida dessas pessoas. E eu te peço, por misericórdia, por graça, por bondade, que o Senhor faça isso. Não é por merecimento. Porque por merecimento ninguém poderia entrar na tua presença. Nós só entramos porque o Senhor é bom e porque a tua graça e a tua misericórdia nos alcançou. Eu oro por todos aqueles que nesse momento estão precisando de uma bênção especial. Que estão doentes, acamados, aqueles que nesse momento estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Que haja paz sobre a vida de cada um deles através do perdão dos pecados. O sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo pecado e nos dá o direito, nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus. Que todos esses, que todas essas irmãs estão aceitando a Jesus Cristo, aquelas que estão voltando para o caminho, que todos possam ser abençoados nesse momento. Que o Senhor possa perdoar os pecados de cada uma delas, escrever o nome no livro da vida. Oh Deus, nós somos gratos, porque em 2026 o Senhor ainda proporciona oportunidades para que esses homens e mulheres possam ter o direito de morar no céu, aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Eu oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, oro pela Irmã Maria Dourada e a sua família, pela Isabela, pelo Miguel, oro pelo Fabiano e a sua família, pelo Edilson, pelo Adriano, pelo Vitor, pelo Jean. Oro pela Dona Néia e pelo Sr. Fernando, pela avó Hilda, a avó Luzinete, a avó Tereza, as suas famílias. Oro pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, nas creches de idosos, que estão retornando. Aqueles que retornaram ontem, aqueles que estão retornando hoje.
o Senhor possa ter dado dias de bênção sobre a vida deles. Que eles possam ter tido sabedoria ao estarem em família com aqueles que são queridos e queridas deles. Que eles possam ter sido bênçãos, onde quer que eles foram. Meu Deus, eu oro por aqueles que estão de férias, jovens, crianças, adolescentes, adultos, idosos, né? Que o Senhor dê dias de descanso, de paz, de alegria sobre a vida de cada um deles e suprimento também do alimento necessário para o corpo físico de cada uma dessas pessoas. Eu oro por todos os doentes que estão hospitalizados, aqueles que estão aguardando uma vaga no ambiente hospitalar para uma intervenção cirúrgica, para uma cirurgia, para um procedimento. Eu oro por aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, situação de rua, que eles possam ter momentos de lucidez para decidir pelo Senhor. Eu oro por aqueles que estão debaixo de opressão, de depressão, de possessão, angústia, tribulação, tristeza, e repreendo, em nome de Jesus, todo espírito maligno que está atuando na vida dessas pessoas, seja debaixo de drogadição, de alcoolismo, situação de rua, ou que estão espiritualmente abalados, necessitando de uma bênção especial. Que o Senhor cuide de cada um deles e quando eles tiverem lucidez suficiente, possam decidir servir ao Senhor. Eu oro pelos empregadores, pelos empregados, pelos desempregados, os empregadores que nesse ano de 2026 serão assolados por muitas coisas que ainda nem está muito bem explicada, que o Senhor dê sabedoria para esses homens e mulheres para que eles possam administrar as suas empresas. Para aqueles que estão empregados, que possam valorizar o emprego que têm. Em um tempo de tanta tristeza, de tanta angústia, de tanto desemprego, estar empregado é uma bênção. Saber que o sustento pode ser levado para sua casa com dignidade e que eles possam ter a valorização necessária pelos seus patrões, pelos seus empregadores, aonde são colaboradores, e possam fazer o seu melhor. E aqueles que estão buscando uma vaga de emprego e possam estar se capacitando para preencher essas vagas. Nesse momento eu oro, meu Pai, por todos aqueles que estão administrando essa nação. Governo federal, estadual, municipal, todas as instâncias, os deputados federais, senadores, os governadores, os prefeitos, vereadores, deputados estaduais. Eu oro em especial pelo nosso presidente. Dê sabedoria para esse homem, para que ele possa tomar decisões sábias que possam favorecer a população brasileira. Que todas as suas ações possam ser dirigidas pelo Senhor. Eu oro pelo judiciário, por todos os ministros, pelos juízes, desembargadores, promotores, por todos que trabalham no judiciário desta nação, que eles possam julgar corretamente e fazer aquilo que é necessário e justo sobre essa nação. Os legisladores, os deputados federais, deputados estaduais e senadores, vereadores, que façam leis que possam favorecer a população. Nós te pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas omissões, das nossas decisões erradas, dos afastamentos que nós tivemos do Senhor. Muitas vezes, muitos profetas como Jeremias alertaram que deveríamos seguir ou trilhar um caminho diferente. E nós, como população, deixamos de ouvir aquilo que estava sendo alertado e que vinha diretamente do Senhor. Por isso, eu oro nesse momento para que o Senhor nos dê uma chance, uma oportunidade, para que o nosso Brasil volte a sorrir
para que haja alegria e que nós possamos ter dias de bênção, dias de paz, de alegria e prosperidade no estado de São Paulo, em Ribeirão Preto, no Brasil e aonde quer que esteja um servo seu nesse mundo, fazendo aquilo que é necessário para poder viver e sobreviver em tempos tão difíceis quanto é o tempo de 2026. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço a todos vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus e que tenham todos um 2026 abençoado, que o mês de janeiro seja um mês repleto de grandes e boas realizações e que nós nos veremos amanhã, se o Senhor assim permitir. Deus te abençoe. Bom dia, feliz semana.